A realidade é que, na prática, a política é que fazemos as regras para os Estados Unidos. Fazemos as regras e as quebramos sempre que queremos, sempre que podemos, quando isso serve ao que acreditamos serem nossos interesses geopolíticos. Muitas mensagens e mídias diferentes da Casa Branca e do Congresso, bem como da mídia dos Estados Unidos e de mídias alinhadas em outras partes do mundo, são, como você mencionou, quando os russos bombardeiam um hospital, isso é terrível, o que de fato é. Quando Israel bombardeia um hospital, o que fez muitas vezes em Gaza no último ano, isso é lamentável. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá pessoal, aqui é Pascal do Neutrality Studies e hoje tenho o grande privilégio de conversar com um pensador fantástico sobre guerra, paz e as forças que criam ambos. Estou com Norman Solomon, que é um jornalista americano, crítico de mídia, ativista e escritor. Seu último livro é uma verdadeira obra-prima e merece muita atenção. Chama-se War Made Invisible: How America Hides the Human Toll of Its Military Machine. E vem na esteira de muitas outras obras, como War Made Easy: How Presidents and Pundits Keep Spinning Us to Death. O Sr. Solomon também é o fundador e diretor executivo do Institute for Public Accuracy, um consórcio de pesquisadores e analistas de políticas. Sr. Solomon, bem-vindo. Mr. Solomon, welcome. Muito obrigado. É realmente bom estar com você. Bem, obrigado por dedicar seu tempo, porque você escreveu este livro fantástico, e eu olhei para os outros trabalhos que você criou. Você é alguém que presta muita atenção à manipulação da mídia e à forma como a guerra é vendida para as pessoas, certo? Na minha análise até agora, devo dizer que os Estados Unidos são mestres em criar narrativas. Narrativas muito fofas, aconchegantes e adoráveis, em torno da pior coisa do mundo, que é a guerra e matar pessoas com bombas e munições massivas e assim por diante. Você poderia, talvez, para começar, nos contar quais são as principais ferramentas narrativas que você também explora em seu livro, que são usadas para vender a guerra em grande escala? Essas ferramentas de narrativa mestre são especialmente eficazes e disseminadas nos Estados Unidos. Afinal, é o trabalho de vendas mais fácil dentro do próprio país, quando todo tipo de nacionalismo e chauvinismo pode ser mobilizado de forma consciente e mais sutil. Essas ferramentas envolvem a inculcação desde muito cedo de muitas suposições que as pessoas têm, como a crença de que os Estados Unidos são uma luz para as nações do mundo, e que, embora às vezes falhos, os Estados Unidos são basicamente um país que faz o bem. A dominância de certos meios de comunicação, além da enorme plataforma que presidentes, membros do Congresso e membros do gabinete recebem, tudo isso contribui para essa eficácia, mesmo que seja realmente difícil vender algo que com o tempo irá desagradar as pessoas e parecer não ser o que foi anunciado. E assim, só para dar um exemplo, se houver a Guerra do Golfo em 1991, os Estados Unidos vencem em 6 semanas. De acordo com o Pentágono, mais tarde, 100 mil iraquianos foram mortos. É relativamente fácil vender a ideia de que a guerra foi algo bom e positivo. Enquanto isso, em contraste, a Guerra do Vietnã dura 9 ou 10 anos. Muitos americanos morrem. Não há capacidade de reivindicar vitória. Então, o público americano, apesar das ferramentas disponíveis para propaganda, pode acabar se cansando. E em algumas das vias que existem para a pressão democrática, eventualmente exercer algumas mudanças na política do governo. E quero dizer, o papel da mídia é óbvio em todo esse processo, mas é mais do que apenas a mídia, não é? É também a maneira como certas instituições, como think tanks, secretários de imprensa e assim por diante, se interligam com membros do gabinete e do Congresso, como discutem essas questões com suas escolhas de palavras.
Vemos isso em todas as guerras, onde você tem certas narrativas muito populares que servem como desculpa e explicação. Mais notoriamente, é claro, as armas de destruição em massa. E elas são repetidas com tanta frequência. Você pode talvez falar sobre esses eventos singulares que são então usados para basicamente vender tudo o que vem a seguir? Como você disse, uma desculpa e uma explicação, e maneiras pelas quais a repetição é tão central para transmitir a mensagem. E vou dar um exemplo. Se alguém é americano e assiste muita televisão, não vai ver apenas um comercial do McDonald's, vai ver muitos deles. E isso porque aqueles que estão vendendo os Big Macs e assim por diante, entendem que a essência das vendas, a essência da propaganda, pode-se dizer, é a repetição. Então a mensagem contrária ocasional, mesmo que reste não seja tão eficaz. E em toda guerra que os Estados Unidos lideraram, e houve muitas delas, certamente em nossas vidas, há certos temas que se repetem continuamente. Como você disse, o que acabou sendo absolutamente falso, as supostas armas de destruição em massa no Iraque, é difícil para a verdade alcançar ou fazer diferença, mesmo depois de ter sido exposta como uma falsidade. Claro, nesse caso, como acontece com tanta frequência, isso é depois do fato. É tarde demais. E acho que foi Mark Twain quem disse que uma mentira pode dar a volta ao mundo antes que a verdade calce suas botas. E é a repetição. E apenas na minha própria vida, estando agora nos meus 70 e poucos anos, a Guerra do Vietnã foi vendida com a ideia de que os comunistas no Vietnã do Norte estavam tentando superar o Sul pela força, sem que certos fatos fossem compartilhados. E como Aldous Huxley disse, e eu cito no livro, o silêncio pode ser a forma mais poderosa de propaganda e engano. O silêncio é uma forma de mentira. E assim, distorcer a história do Vietnã, ou simplesmente omitir as políticas reais dos Estados Unidos e antes deles, dos franceses, e antes deles, dos japoneses, em termos do que foi feito ao povo no Vietnã, era uma maneira de dizer que a história não importa. Você não precisa saber sobre isso. Tudo o que você precisa saber é que há pessoas mais lá. Nós os chamamos de comunistas. E, portanto, é necessário ir à guerra. Então você avança rapidamente para quando os Estados Unidos superaram o que foi, de maneira desagradável, apelidado de Síndrome do Vietnã, ou seja, a hesitação em embarcar em uma grande guerra em nome dos Estados Unidos. Mas durante a presidência de Ronald Reagan, nos anos 1980, gradualmente, a infraestrutura militar e política dos Estados Unidos começou a, por assim dizer, molhar os pés novamente e a caminhar cada vez mais fundo nas profundezas da guerra. E então houve a invasão dos Estados Unidos à pequena ilha de Granada, baseada em uma completa falsidade de que os estudantes de medicina na ilha estavam em perigo. Conversei com um deles, que, assim como muitos outros, disse que isso era falso. Depois, em 1989, a invasão dos Estados Unidos ao Panamá, onde um ex-parceiro cooperativo da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, Manuel Noriega, quando ele se voltou e não estava tão em conformidade com a política externa dos Estados Unidos, de repente o fato de ele ser um traficante de drogas começou a ser comentado. Você sabe, houve muito durante os anos 1990 sobre o Iraque. Sim, a invasão do Kuwait pelo Iraque foi uma coisa ruim. Certas coisas foram inventadas, como uma completa fabricação de que as tropas iraquianas arrancaram bebês de incubadoras no hospital da cidade do Kuwait, o que ajudou a aumentar o ímpeto. Mas muita da omissão, novamente em termos do que está acontecendo, é um verniz, um esforço de relações públicas para fazer as pessoas se sentirem bem, não apenas em ir para a guerra, mas também sobre ela depois. Segundo o Pentágono, 100.000 pessoas foram mortas pelo exército dos Estados Unidos em 6 semanas durante a Guerra do Golfo de 1991. Esses eram iraquianos, incluindo aqueles que eram tropas recuando do Kuwait. A terrível frase usada sobre eles enquanto recuavam,
voltando para o Iraque porque estavam sendo expulsos do Kuwait, foi chamada de tiro ao alvo. Eles foram tratados como apenas pássaros no chão, e os aviões, os helicópteros e assim por diante das Forças Armadas dos Reis estavam abatendo-os enquanto recuavam. Então você vai para a Guerra do Afeganistão, invasão de 1999 ou invasão de 2001, e muito pouca culpabilidade de qualquer pessoa no Afeganistão além da Al-Qaeda pelo ataque terrorista de 11 de setembro. E então, como você mencionou, Pascal, as míticas armas de destruição em massa no Iraque foram a principal desculpa para a invasão liderada pelos Estados Unidos no Iraque, com resultados terríveis, centenas e centenas de milhares, pelo menos, que morreram direta e indiretamente nessa guerra. E desde então tivemos outras narrativas, e eu acho que muito disso é narrativa. É contar uma história de que devemos entrar e resgatar. Of we must go in and rescue, and it means so often we must go in and kill and kill. E isso significa que muitas vezes devemos entrar e matar, porque a ideia é que se você entrar e matar pessoas suficientes, vai resolver o problema. Mas além do massacre que ocorre rotineiramente de muitos civis e dos efeitos negativos em cascata, a situação piora como resultado. Isso foi verdade no Iraque, e a intervenção dos Estados Unidos na Líbia basicamente destruiu o tecido da sociedade. Sim, era um ditador, Muammar Gaddafi, e ainda assim, por assim dizer, a metastatização do conflito lá resultou no ISIS, um colapso de toda a sociedade na Líbia. E ainda estamos lidando, ou as pessoas no Oriente Médio, devo dizer, ainda estão lidando com as terríveis consequências como resultado. Mas o triste fato é que, no final das contas, mesmo quando as mentiras são reveladas como mentiras e expostas para todos verem, todos entendem, nos Estados Unidos, na Europa, que as armas de destruição em massa eram uma mentira. Todos entendem que o incidente do Golfo de Tonkin foi uma mentira. Todos entendem que esses pretextos para entrar são mentiras. Há algumas guerras em que as mentiras não são tão expostas. Mas em algumas delas, como muito obviamente, muito descaradamente, a mentira da incubadora. E ainda assim, os líderes dessas guerras são perdoados e reabilitados. George Bush Jr. é agora, você sabe, um ex-presidente excêntrico que desenha quadros e está até de volta na mídia tradicional. Até os liberais o perdoaram e o aceitaram de volta como, você sabe, ele teve seus erros, mas no final ele não é fofo. O que me leva a esta conclusão muito triste. O único crime de guerra que te leva à prisão ou à forca é perder uma guerra. Se você é o vencedor de uma guerra, mesmo que todos os crimes sejam expostos, você não enfrenta consequências. Como você explica para si mesmo que, mesmo depois dos fatos, quando tudo isso é exposto, não há tentativa por parte do sistema dos Estados Unidos de retificar nada ou de prender aqueles que mentiram sob juramento ao Congresso? É apenas um dos principais crimes, mesmo dentro do sistema doméstico dos Estados Unidos. No entanto, não tem. As pessoas que vêm depois sempre levantam um escudo, como uma mão na frente delas, certo? Mesmo que sejam do outro partido. Como você faz sentido disso? É o que se chama de justiça dos vencedores. Você pode julgar pessoas se vencer. Certamente em Nuremberg, após 1945, e o colapso do Terceiro Reich, houve julgamentos que foram apropriados. Pessoas foram sentenciadas à prisão perpétua ou execução, pelo que me lembro. Não houve julgamentos sobre Hiroshima ou Nagasaki, onde 2 bombas atômicas foram lançadas desnecessariamente, mesmo em termos militares, sem mencionar a transgressão moral horrível. O bombardeio incendiário de Tóquio e da Alemanha, o bombardeio incendiário de Dresden, esses foram crimes de guerra, e isso não muda o fato de que não houve responsabilização porque os vencedores ganharam a guerra. E isso tem sido, infelizmente, um padrão. Digo apenas parcialmente em tom de brincadeira que, mais do que ser capitalista ou marxista, sou um carrolista de Lewis Carroll.
Lewis Carrollist, if you look at the story of Alice in Through the Looking Glass. Se você olhar para a história de Alice através do espelho, onde ela está conversando com Humpty Dumpty, e ele está envolvido em todo tipo de conversa dupla. Em exasperação, ela finalmente diz, mas a questão é, como você pode fazer uma palavra significar tantas coisas diferentes? E Humpty Dumpty responde, a questão é, quem tem o poder? Isso é tudo. E estamos vendo isso se desenrolar certamente em 2024. Quando você olha para o que está acontecendo no Oriente Médio, possibilitado pelos vastos e contínuos envios de armas e munições militares dos Estados Unidos para Israel, o massacre de civis continua enquanto falamos, agora por mais de um ano em Gaza. E à vontade, os Estados Unidos também expandiram seus bombardeios para o Líbano. Há poucas semanas, Leon Panetta, o ex-chefe da CIA, assim como o ex-secretário de Defesa, fez uma declaração em uma entrevista na CBS Network. E lembre-se, isso foi no final de setembro de 2024, depois que Israel causou a explosão simultânea de milhares de pagers e walkie-talkies no Líbano. Leon Panetta disse claramente, ele disse inequivocamente, que foi terrorismo. Onde está a responsabilidade se os Estados Unidos estão armando Israel em um Estado terrorista? Então, não há responsabilidade em si. E para piorar, como o governo dos Estados Unidos é tão poderoso econômica e militarmente, todos os tipos de pressão são exercidos sobre outros países. Muitas vezes, há uma verdadeira hesitação por parte de outros governos em confrontar diretamente a política externa dos Estados Unidos. Sim, e quero dizer, se você olhar para a Europa, a maneira como a Europa também segue a narrativa dos Estados Unidos é uma coisa bastante ridícula. E é por isso que acho que todos os estados europeus, incluindo a Suíça e assim por diante, são apenas satélites ou satélites secundários e terciários. De qualquer forma, não precisamos entrar nisso. A questão maior na minha mente é a narrativa atual, que é essencialmente construída em torno da ideia de que os Estados Unidos e o sistema ocidental são igualitários, inclusivos e equitativos. Está além do racismo, certo? As raças foram integradas. Amamos todos e todos são aceitos. A comunidade LGBTQ nas forças das SOS. Community is integrated into the US forces. We have all of these beautiful, colorful bombs that then kill people. Temos todas essas bombas bonitas e coloridas que então matam pessoas de forma equitativa e inclusiva. Certo, mas temos experimentado algo nos últimos, eu diria, 3 anos, onde vimos até comentaristas de TV reagindo de maneira muito diferente a refugiados vindos da Ucrânia, pessoas brancas, loiras e pessoas vindas do Oriente Médio. Pessoas marrons negras, de cabelo escuro. Outro dia vi um clipe onde Bari Weiss, acho que é o nome dela, estava falando em um programa sobre a causa judaica ou israelense. E finalmente me dei conta do que se trata. O que ela fez foi dizer, veja, 7 de outubro é para nós o que 11 de setembro foi para vocês. E como é aceitável que não possamos reagir da maneira que vocês reagiram? Quero dizer, basta pensar no que o 11 de setembro fez e quantas guerras se seguiram. Então, obviamente, temos o direito de fazer o mesmo. Israel deve ter o direito de fazer o mesmo. Então, de certa forma, é uma noção racista realmente estranha, que os brancos devem ter o direito de matar outros. E a atual indignação de Israel, para mim, parece derivada da ideia de que não tem o direito de matar o mesmo número de pardos e negros que os estadunidenses fizeram. E isso parece chocá-los. É como, mas somos iguais, então devemos ter permissão para matar tantos quanto vocês. Você também percebe esse tipo de racismo implícito, mas profundamente enraizado no discurso sobre guerra e paz? Realmente me impressionou enquanto eu trabalhava na escrita do livro War Made Invisible, que eu não conseguia pensar em nenhuma pessoa morta durante a chamada Guerra ao Terror pelos Estados Unidos. Não conseguia pensar em nenhuma delas que não fosse uma pessoa de cor. Praticamente todas as pessoas mortas nesta Guerra ao Terror foram pessoas de cor, e isso está escondido à vista de todos. Então,
Quando penso se os principais jornais dos Estados Unidos ou outros tiveram artigos de opinião nesse sentido apontando isso, a resposta é não. Há, na verdade, um silêncio notável sobre algo que deveria estar bem na nossa frente. Não, os estados estão bombardeando países porque pessoas de cor vivem neles? Não. Não. Mas quando os Estados Unidos bombardeiam países onde vivem pessoas de cor, isso facilita porque são pessoas de cor em termos de iniciar e continuar essa guerra na política e na mídia dos Estados Unidos. Isso é realmente fundamental. W.E.B. Du Bois, há um século ou mais, escreveu sobre o que ele chamou de linha de cor como o fator definidor do século XX. Globalmente, certamente é operante em termos do século XXI também. Então você olha para isso, Israel também influencia, irmos 11 de setembro, e o que acontece com Israel, Palestina no último ano. Israel and Palestinians in the last year now, the day after the October 7th, No dia seguinte ao ataque de 7 de outubro de 2023 aos israelenses pelo Hamas, que foi um terrível crime de guerra, tanto o embaixador israelense nas Nações Unidas quanto o embaixador israelense nos Estados Unidos disseram publicamente: "Este é o nosso 11 de setembro." Na superfície, isso geraria apenas simpatia e solidariedade e assim por diante. Mas o aspecto sinistro, e que previsivelmente se tornou um grande aspecto, é que tanto o presidente George W. Bush e os líderes dos Estados Unidos, quanto o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e os líderes de Israel, tomaram esses eventos como um cheque em branco, como uma licença para matar sem data de validade. as a license to kill with no expiration date. And that's what has happened just after 9/11. E isso é o que aconteceu logo após o 11 de setembro e agora está acontecendo em termos do que Israel está fazendo em Gaza, cada vez mais na Cisjordânia ocupada também, além do Líbano. Não sabemos se isso vai se expandir ainda mais para a Síria ou o Irã de forma coordenada. Isso é muito insidioso porque assume uma prerrogativa. Se você fosse resumir, poderia ser sintetizado como a força faz o direito. Então, se você tirar toda a ornamentação e a linguagem e a oratória, realmente se resume a força faz o direito, o que é completamente antitético ao que consideraríamos como de segurança e direito internacional. Global security and international law. I point out in the book that the Secretary of State Anthony Eu destaco no livro que o secretário de Estado Antony Blinken, por vários anos, tem viajado pelo mundo e falado sobre o imperativo do que ele descreve como uma ordem baseada em regras. A realidade é que, na prática, a política é: nós fazemos as regras para os Estados Unidos. Nós fazemos as regras e quebramos as regras sempre que queremos, sempre que podemos, quando isso serve ao que acreditamos ser nossos interesses geopolíticos. Muitas mensagens e mídias diferentes da Casa Branca e do Congresso, assim como da mídia dos Estados vizinhos e de mídias alinhadas em outras partes do mundo, são, como você mencionou, quando os russos bombardeiam um hospital. Isso é terrível, o que de fato é. bomb a hospital, that's terrible, which it is. When Israel bombs a hospital, which it has done many times. Quando Israel bombardeia um hospital, o que fez muitas vezes em Gaza no último ano, isso é lamentável. E a diferença, essa é a essência da propaganda, é quando temos duas camadas diferentes, o que chamo no livro de camadas de luto, níveis de luto, onde o luto de algumas pessoas é realmente bastante insignificante. No grande esquema das coisas na mídia dos Estados Unidos, e ainda mais nos níveis superiores do governo dos Estados Unidos, quaisquer que sejam as crenças internas em termos de agitar a bandeira e denunciar atrocidades quando os ucranianos sofrem, isso é uma atrocidade horrível. E certamente estou dizendo que é. Quando os palestinos sofrem, é uma narrativa completamente diferente. É uma pena. Sentimos compaixão, mas não indignação. Não uma mudança de política como resultado. Not outrage, not a change in policy as a result. I wonder, I mean, this creates to people. Eu me pergunto, quero dizer, isso é insultante para pessoas como nós, que olham para os atos e não necessariamente para quem os comete ou sofre com eles, mas tentamos trazer o mundo para um todo completo.
Isso nos insulta, certo? Quando esses padrões duplos e essas narrativas duplas estão sendo criados. Mas eles funcionam. Eles funcionam pelo menos em uma escala grande o suficiente da população para permitir o avanço disso, certo? A única coisa que mudou a Guerra do Vietnã foram, na verdade, os protestos em massa nas ruas. E foi a opinião pública que se inclinou decisivamente contra ela, certo? E também vemos como a mídia tradicional atualmente. É por isso que estamos aqui, certo? Não na tradicional. Estamos na mídia alternativa, como a tradicional ainda faz parte dessa máquina de fabricação de consentimento. E também vemos como o governo dos Assamês e os governos europeus estão realmente assustados e com medo dessas maneiras alternativas de falar sobre guerra e paz e sobre política em geral, e chamam isso de notícias falsas e teorias da conspiração e assim por diante, porque não conseguem mais controlar a narrativa. Na semana passada, John Kerry estava em um programa de entrevistas e ele literalmente disse: "Bem, temos um problema nos Estados Unidos. A primeira emenda é meio que um obstáculo para governar, porque as pessoas podem dizer o que quiserem. E não é mais tão fácil, como costumava ser, criar um entendimento comum das coisas." Para onde você vê esse desenvolvimento indo? Porque a melhor chance que temos de corrigir as narrativas é fazendo isso, certo? E tendo esses espaços alternativos. Mas me parece que eles estão ficando cada vez mais escassos. E vimos recentemente também repressões nas redes sociais, para novamente alinhar todo mundo. Quais são suas expectativas para esse controle narrativo do governo? What are your expectations for this narrative control of the government? I think of a lake that will perhaps have... Penso em um lago que talvez tenha água se movendo em direções diferentes em níveis diferentes. Assim, na base, há uma oposição crescente, por exemplo, à guerra israelense contra o povo na Palestina, assistida e armada pelos Estados Unidos. As pesquisas são muito claras. Não apenas os jovens, mas no geral o público dos Estados Unidos quer um embargo de armas a Israel. Isso está absolutamente fora de questão em termos da liderança máxima do governo dos Estados Unidos. E você usou a palavra insulto, que acho bastante apropriada, pois os padrões duplos são tão extremos. O que George Orwell chamou de duplipensar e novilíngua pode ser entendido por raciocínio intelectual básico ou senso comum, por assim dizer, como ridículo, absurdo e autocontraditório. Quando nos dizem para aceitar isso, ficar quietos e fingir que essas contradições não existem, isso é um insulto. É um insulto à nossa inteligência. É um insulto à nossa humanidade de verdade. Há uma insensibilidade que é gradualmente criada e reforçada. E se nos dizem de forma aberta, sutil, tácita, por silêncios e por ênfases, que a vida de algumas pessoas realmente não importa, mesmo que, ou especialmente se o governo dos Estados Unidos está ajudando a matá-las, então há essencialmente um processo de corrosão, seja espiritual, moral, ética ou psicológica. Então, é um paralelo constante à guerra militar e ao extremo gasto militar dos Estados Unidos. Há esse tipo de guerra psicológica. É um cerco às fundações éticas das pessoas. E os jovens, de modo geral, se formos calibrar por porcentagem e observar o ativismo nos Estados Unidos, se rebelaram contra isso. No início deste ano, quando os campi explodiram com protestos majoritariamente não violentos, ocupações de prédios universitários e acampamentos, os estudantes insistiram que não estavam ali apenas para ler livros e discutir ideias. Eles estavam lá para tentar impedir que seu próprio governo ajudasse a massacrar civis em Gaza. A resposta de muitas administrações, incluindo aquelas em faculdades prestigiadas como a Universidade Columbia na cidade de Nova York, foi reprimir duramente. No entanto, eles estavam em desvantagem, inseguros sobre o que fazer e não se adaptaram com a situação. Às vezes foram superados ou enganados, ultrapassados. E assim eles passaram o verão,
Esses administradores, muitas vezes em estreita colaboração com seus conselhos de curadores, seus doadores, que às vezes doam milhões de dólares, e elaboraram uma estratégia. E aqui, enquanto falamos no meio do outono de 2024, a repressão é muito severa e os estudantes estão sendo ameaçados com todo tipo de coisas. Existem campi onde os protestos são proibidos. Na Universidade de Columbia, em Nova York, você precisa de identificação até mesmo para entrar no campus. É uma maneira de isolar quase hermeticamente este suposto bastião de investigação acadêmica. E acho que é isso que acontece quando arranhamos a superfície do que deveria ser uma sociedade tolerante, liberal por qualquer definição democrática de discurso. Talvez devêssemos falar sobre isso porque certas coisas estão mudando atualmente. E claro, esses protestos nos Estados Unidos, nos campi, que aliás inspiraram protestos em campi em todo o mundo, devo elogiar esses estudantes nos Estados Unidos, que realmente me devolvem um pouco de fé na humanidade e depois inspiram outros a realmente seguir o exemplo. Quero dizer, os Estados Unidos têm essa capacidade de liderar também na sociedade civil de maneiras muito positivas. Então, isso foi algo fantástico de acontecer. E a repressão, é claro, um sinal de fraqueza, não um sinal de força. É especialmente um sinal de fraqueza da narrativa. E vemos outras rachaduras que simplesmente não tínhamos visto antes. Não necessariamente conectadas diretamente a Israel e Gaza, mas o fato de que Donald Trump está agora sob investigação pelo Departamento de Justiça. Nunca vimos isso antes. Nunca antes um presidente dos Estados Unidos esteve diante de um juiz, certo? E você pode ver como os democratas estão muito assustados com esse exemplo que estão agora estabelecendo e já estão acusando preventivamente Donald Trump de querer fazer o mesmo com eles, se ele algum dia chegar ao poder. Então, me parece que as estruturas internas atualmente estão passando por rachaduras que podem ameaçar o sistema. Isso é apenas um desejo da minha parte. Ou você também vê mudanças que, assim como há 20 anos, ou durante a Guerra do Vietnã, não tivemos. Não tivemos esses tipos de momentos em que o sistema meio que, quero dizer, as diferentes forças se enfrentam tão duramente. Bem, houve, você sabe, periodicamente muita agitação. Como você disse, durante a Guerra do Vietnã, houve muito, à medida que a guerra avançava, muito conflito. Foi... Em termos de diferenças geracionais, uma coisa interessante que descobri recentemente é que se você olhar para a supostamente autoritária pesquisa Gallup, tínhamos jovens liderando visivelmente os esforços anti-guerra, muitas vezes de forma muito dramática. Mas, no geral, os jovens apoiaram a guerra no Vietnã mais do que os americanos mais velhos, o que me surpreendeu. Quando pensamos nisso, é em parte, eu acho, porque as pessoas mais velhas viveram, de uma forma ou de outra, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia, e entenderam que as guerras não eram abstrações. É diferente agora. Os jovens são mais contra a guerra de Israel, por exemplo, do que as pessoas mais velhas. É engraçado, sabe? Só um pequeno insight do meu canal, porque o YouTube, o Google, nos mostra as nossas demografias das pessoas que conhecem. E a maioria dos meus espectadores está na sua faixa etária. É como 60 anos ou mais. Isso é mais de 50 ou 60% do público do meu canal. Então, quando se trata desse espaço de mídia, pelo menos no YouTube, é a geração mais velha com quem essas conversas aqui parecem ressoar mais. Mas isso não significa que a geração mais jovem também não seja anti-guerra. Eles estão apenas circulando em redes diferentes, eu suponho. Você acha que estamos nos aproximando de um ponto onde realmente esse controle de narrativa está se quebrando? Estamos nos aproximando de um ponto onde podemos dizer, tipo, não, agora podemos distribuir mensagens anti-guerra mais facilmente? Bem, acho que isso realmente varia em termos de diferentes vias de comunicação. E por eu acho uma variedade de razões, voltando à escravidão, as inclinações políticas demográficas em diferentes estados e regiões variam bastante. Se eu tivesse, digamos, em estados do sul dos Estados Unidos, como Alabama ou Mississippi,
é simplesmente muito mais militarista, mais racista e menos aberto ao pensamento progressista. Não há utopia em lugar nenhum em termos de compromisso progressista. Mas certamente onde eu moro, na área de São Francisco, é uma atmosfera muito diferente. Então, acho que há muitas camadas diferentes e até certo ponto é extraordinariamente balcanizado socialmente. It's extraordinarily balkanized socially as well. And so we have what are called the culture wars that E assim temos o que são chamadas de guerras culturais, que não eram tão explícitas durante as décadas de 1960 ou 70. Eu me lembro apenas sim, havia hippies e isso e aquilo, mas havia muito pouca agitação sobre direitos reprodutivos e aborto. Não havia nem de longe tanto poder de um movimento evangélico de direita exercido politicamente. E os anos 1980 começaram uma espécie de mudança radical. Então, é realmente uma espécie de turbilhão de diferentes aspectos culturais, econômicos, políticos e militares que estão em colisão. E estamos vendo isso agora, enquanto falamos, uma completa falta de clareza sobre quem está à frente politicamente na corrida presidencial. Não sabemos. Provavelmente é uma moeda jogada entre Trump e Harris. E é onde estamos. Trump and Harris, and that's where we are. Sim, eu também acho isso realmente interessante. Quero dizer, também estou perdendo a capacidade de entender o que está acontecendo atualmente, porque não consigo mais acreditar em nada. Quero dizer, seja o New York Times, porque eles mentem, obviamente. E as coisas que vemos online, precisamos ter cuidado, porque mesmo as pessoas com as melhores intenções, como você e eu, podem errar, certo? Podemos simplesmente entender mal, e então, naturalmente, reproduzimos algo que entendemos errado. Quero dizer, não por má intenção, mas é realmente difícil. Então é por isso que estamos passando por uma crise de análise, não é? De compreensão do mundo. Como você aborda isso quando olha as notícias? Como você tenta discernir no que pode acreditar do que não pode? Bem, é um desafio. Quero dizer, considerando as fontes e a tendência de um determinado veículo de mídia a ter apenas um certo tipo de fontes. E se você olhar no agregado, a maioria dos veículos de mídia terá um alcance bastante limitado. E eu acho que isso é perigoso, especialmente porque há uma superestrutura abrangente de mídia que tem um certo consenso. E dentro do consenso, há um debate dentro de limites estreitos. Quero dizer, para dar alguns exemplos. O capitalismo é bom. Quero dizer, isso é meio que um dado, e que a busca por lucros é realmente boa, e que não se deve questionar que as corporações têm a responsabilidade de obter o máximo de lucro possível. Outro campo que temos discutido é que o governo dos Estados Unidos não apenas tem o direito, mas a responsabilidade de afirmar sua influência no mundo e alcançar seus objetivos tanto quanto possível. Claro, tentando evitar a guerra, mas, se necessário, indo à guerra. Isso é amplamente aceito, embora eu ache que menos entre os jovens, que foram radicalizados e ganharam mais clareza ao ver o papel dos Estados Unidos em termos de apoio a Israel, por exemplo. Então, quero dizer, não há evangelho. Eu nunca afirmaria ser uma fonte de sabedoria particular, exceto para dizer que tentamos delinear isso da melhor forma possível. E a tendência está basicamente se dirigindo para a catástrofe. Sobre o clima, por exemplo, aceitar o status quo é aceitar uma mudança climática catastrófica no planeta para todos os seres. E é aí que estamos. Acho que toda a sabedoria convencional que diz que isso está bem, seja em relação aos combustíveis fósseis, não aplicando realmente padrões rigorosos de regulamentação e assim por diante, ou seja, em relação à necessidade dos Estados Unidos de modernizar seu arsenal nuclear, é insana. Os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Rússia, China, França e até 3 ou 4 outros países com armas nucleares, como Israel e Coreia do Norte, já são homicidas, homicídio sendo a destruição de quase toda a vida humana. E, no entanto, os Estados Unidos mapearam com seu orçamento cerca de 2 trilhões de dólares nos próximos 25 anos, sob o eufemismo de modernização, para reequipar seu armamento nuclear. Essa é a sabedoria convencional que diz que está tudo bem.
that's conventional wisdom that it's okay. Sim, e sabemos o impacto do complexo militar industrial na tomada de decisões, porque é uma porta giratória, e todos eles se dão muito dinheiro. Tudo isso já foi mapeado. O que me fascina, no entanto, é que você tem crenças conflitantes na sociedade, que eu acho que são ambas muito importantes. Vamos apenas considerar a questão da mídia, porque essas crenças conflitantes, eu ainda não entendo como, na sociedade, você faz com que elas funcionem juntas adequadamente. Uma é que a mídia, os jornais, existem para responsabilizar os poderosos, certo? E o lema do Washington Post, a democracia morre na escuridão. Eis, a democracia morre na escuridão. Eles adotaram isso depois que Trump entrou. Sim, eles têm isso lá, certo? E é tão fofo, é tão doce. Mas ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas se tornam estenógrafos do que lhes é alimentado. E no seu livro, você mostra lindamente pessoas como Jen Psaki e assim por diante, e toda a imprensa da Casa Branca. Como eles são chamados, certo? Como eles mentem repetidamente. E quando, mesmo uma vez, há um pouco de resistência da mídia tradicional, eles imediatamente ficam com raiva e dizem, bem, você acredita em nós ou acredita nos terroristas? Quero dizer, você quer acreditar no seu governo ou nos terroristas? De onde vem isso que ao mesmo tempo parece ser uma coisa patriótica a se fazer? A coisa patriótica é acreditar no meu governo, enquanto você também sabe que a imprensa deve responsabilizá-los. Como você faz sentido disso? Bem, o senador J. William Fulbright, que se tornou um dissidente contra a Guerra do Vietnã em meados da década de 1960, escreveu um livro chamado Arrogância do Poder. E essa é uma frase muito apropriada porque as pessoas no poder ganham arrogância. A centralização do poder é um grande risco para todos os tipos de crimes e enganos. O grande jornalista americano I.F. Stone disse: todos os governos mentem, e nada do que dizem deve ser acreditado. Ele não estava dizendo que todo governo mente o tempo todo, ou que cada governo mente no mesmo grau ou consequência, mas estava dizendo que todos os governos, em algum momento ou outro, em qualquer medida, por quaisquer consequências, enganam. Isso faz parte do trabalho. É a responsabilidade percebida, auto-percebida. Self-perceived responsibility. And I'm not saying this to trash government because I think the idea of E não estou dizendo isso para criticar o governo, porque acho que a ideia de governo democrático é muito, muito importante. Em contraste com as corporações, que por definição são antidemocráticas, elas não têm nenhum interesse na democracia. Isso depende das pessoas nos conselhos de administração. Como diz o ditado, esse navio já partiu. Não há democracia num conceito corporativo, enquanto os governos têm o potencial, e alguns deles têm aspectos muito importantes de democracia, que estão sob ataque por essas mesmas entidades, essas corporações que são antitéticas à democracia. A restrição do eleitorado, do povo, se preferir, não é vista com bons olhos por aqueles que querem ganhar muito mais dinheiro e lucros para seus acionistas, para seus stakeholders. Esqueci o nome da empresa que administra Fukushima no Japão. TEPCO, Companhia de Energia Elétrica de Tóquio. Quero dizer, eles mentiram. Eles viam isso como seu trabalho, mentir. Bem, quero dizer, você pode avançar várias décadas até 1979, quando a usina nuclear de 3 Mile Island teve um acidente muito grave. O governador mentiu, a empresa de energia mentiu. Isso era reflexivo. Em 1986, com o colapso em Chernobyl na Ucrânia, foi terrível. E o governo soviético mentiu. As autoridades, é isso que eles fazem. Eles consideram que isso é o trabalho deles. O contra-argumento, então, é sempre: veja, de vez em quando podemos ter que distorcer um pouco o que realmente aconteceu, mas fazemos isso para protegê-lo. Porque você, pequeno cordeiro, precisa de tanta proteção, porque é muito burro para entender como o mundo realmente funciona. Nós entendemos, então distorcemos a realidade para protegê-lo. É do seu interesse e é para o interesse nacional, a segurança nacional.
Sim, bem, o sociólogo C. Wright Mills chamou isso de realismo insano. E são os homens, geralmente homens, que supostamente sabem o que é melhor, que nos levam de uma catástrofe a outra. O jornalista David Halberstam escreveu um livro sobre aqueles que escalaram a Guerra do Vietnã, e ele o intitulou Os Melhores e os Mais Brilhantes. Quero dizer, eles não foram para alguma faculdade que não é bem vista. Eles foram para Harvard. Eles foram para Yale. Eles foram para as melhores, supostamente melhores, eu acredito, escolas. E apenas ter um intelecto altamente afinado não nos garante absolutamente nada. É sobre valores. Martin Luther King Jr. descreveu o que ele chamou como era mesmo. Ele disse, mísseis guiados e homens desorientados. E assim temos muitas dessas pessoas no comando de governos ao redor do mundo. E me corrija se eu estiver errado, mas minha experiência pessoal é que não é uma questão de exposição acadêmica que determina se alguém raciocina bem, não apenas o que eles sabem, mas como eles pensam. Tenho muitos amigos que nunca foram para a faculdade e que pensam bem. Eles são seres lógicos que também veem o mundo e conseguem perceber as contradições. E, ao mesmo tempo, conheço acadêmicos que estão completamente imersos no que estão fazendo, que um deles recentemente me disse, sabe, eu sou apenas um humilde leitor do New York Times. E essa frase sozinha me diz que, ok, acho que você pode acreditar demais. Mas há outros que são altamente críticos. O que é essa capacidade? There's others who are highly critical. What is that capacity? I think academic background and wisdom, so to speak. Acho que formação acadêmica e sabedoria, por assim dizer, são variáveis independentes. E realmente sabemos muito pouco sobre a, se quiser, moralidade ou coerência, ou até mesmo lógica. Parte disso é a questão do privilégio. É realmente difícil abrir mão quando você pode perder parte do seu privilégio sendo mais lógico, por assim dizer. Uma maneira de colocar isso é que é difícil morder a mão que assina seu contra-cheque. E reconheço que agora, os contra-cheques são frequentemente gerados eletronicamente. Talvez eles não sejam assinados, então a metáfora pode não ser tão boa quanto costumava ser. Mas isso é definitivamente verdade para os jornalistas. E notei isso que há muitos jornalistas dos Estados Unidos nos meios de comunicação mais renomados. Quando há uma guerra, eles vão para a zona de guerra. Eles são muito corajosos. Alguns deles são feridos, ocasionalmente até mortos. E então eles voltam para casa e retornam à redação. E têm medo do editor-chefe. Profissionalismo é equiparado a subir na hierarquia. E como documento no livro, é realmente um beco sem saída para reputação e carreira, se você desafiar o que é considerado a visão adequada sobre a política externa dos Estados Unidos. Se você está cobrindo política externa. Pouquíssimos jornalistas desafiam a maré de forma significativa. Existem discussões que ocorrem, mas essas discussões não desafiam as prerrogativas básicas do governo dos Estados Unidos de travar guerras e tentar fazer o que puder, francamente, para manipular eventos ao redor do mundo. Sim, quero dizer, há tantos mecanismos sociológicos entrando em ação que conseguem direcionar esses grupos de pessoas. Certo. Talvez um último, que é bastante caro para mim, também em relação ao nome deste canal. Há também isso, sempre que novas guerras começam e depois se arrastam, há repetidamente essa ideia de que é conosco ou contra nós. Quero dizer, George Bush Jr. até disse isso literalmente. Mas você vê isso surgir repetidamente. É como, sabe, você tem que escolher lado. E isso é algo que vai mudar agora, porque com essa nova multipolaridade em que estamos, e a força do Sul global, para não apenas seguir, mas ainda importar em termos econômicos, mas também em termos militares e assim por diante, este é um novo fator. E isso é algo que eu chamo de, você sabe, neutro, quando você tem sua própria posição. Não neutro no sentido de não fazer nada, mas de não fazer o que os outros dois canalhas por aí mandam você fazer. Mas há um fator psicológico, certo? O com a gente ou contra a gente.
Você tem alguma opinião sobre isso? De como isso funciona no sistema dos estado-mens? Que você consegue transformar qualquer coisa que não seja a seu favor em algo que deve ser contra você? Oh, very much. Right after 9/11, President George W. Bush said you're either muito. with us or against us. Logo após o 11 de setembro, o presidente George W. Bush disse: ou você está conosco ou contra nós. Alguns que seriam um pouco críticos iriam ao dicionário e diriam que isso é maniqueísta. É dividir o mundo entre o bem e o mal e assim por diante. E acho que houve um ressurgimento disso em grande parte do discurso na mídia e na política dos Estados Unidos por causa da Guerra Fria. Isso aconteceu até mesmo antes dos Estados Unidos condenarem a invasão da Ucrânia pela Rússia. Então ouvimos muito que a Rússia é má. Não está mais na moda dizer eixo do mal, isso foi há 20, 25 anos. Mas ouvimos que são a Coreia do Norte, a China, o Irã e a Rússia. E esse é um conceito muito reconfortante, exceto que não lida realmente com o mundo real. Except it doesn't really deal with the real world. It just says we don't like them and they're in our way. I mean, can you imagine? I mean, there's the Só diz que não gostamos deles e que estão no nosso caminho. Quero dizer, você pode imaginar, a ideia de que China, Irã, Coreia do Norte e Rússia têm os mesmos interesses geopolíticos é meio boba, mas funciona através da lente de, novamente, você está conosco ou contra nós. Pense 40, 50 anos atrás, e surgiu o que foi chamado de movimento dos não alinhados. Até a França teve problemas em termos de mídia e política dos Estados. Você tinha Charles de Gaulle e outros na França um pouco mais tarde, e eles não queriam se alinhar. Acho que foi Chirac, o chefe da França, que não estava alinhado com a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Então estamos falando de 2002, início de 2003. O presidente francês diz: não acho que os Estados Unidos deveriam invadir o Iraque. E houve indignação nos Estados Unidos. Na verdade, houve um congressista que fez com que a cafeteria do Congresso dos Estados Unidos mudasse o nome de batatas fritas francesas para batatas fritas da liberdade. Foi assim que ficaram indignados. O nome dele era Walter Jones. Ele era, na verdade, um conservador e mais tarde pediu desculpas quando percebeu que essa guerra no Iraque era tão horrível. E acho que é, em grande parte, onde estamos agora, em termos do domínio da propaganda de tantas mensagens nos assuntos. E, infelizmente, por causa do que aconteceu após 7 de outubro de 2023, isso foi reforçado agora na mídia e na política dos assuntos. E é absurdo afirmar que Israel está de alguma forma do lado bom, quando Israel está envolvido, por muitas definições, não apenas em limpeza étnica, mas em genocídio em Gaza. As coisas estão realmente meio de cabeça para baixo, como você mencionou anteriormente. Há uma expressão no mundo da música, entre músicos de blues, que dizem que você pode sentir que está se perdendo, mas não se perderá se conhecer o blues. Acho que, em termos de tentar entender os eventos e os melhores ou mais importantes valores a seguir neste planeta, se tivermos um padrão único e consistente de direitos humanos, esse é o caminho a seguir. Caso contrário, tudo fica louco, e as correntes cruzadas de propaganda simplesmente nos desviarão do curso. E não o discurso abusado dos direitos humanos, que é como, implemente nossos direitos humanos, ou nós bombardeamos você. Mas os verdadeiros direitos humanos, que é algo que muitos países, especialmente no sul global, quero dizer, os estados africanos são bastante campeões em desenvolver padrões de direitos humanos, certo? E também em desenvolver mecanismos. Então isso é algo que muitas pessoas querem. Quero dizer, o direito internacional é algo que muitas pessoas querem, especialmente em países menores. O problema é que sempre há uma maneira de abusar de certos conceitos, especialmente quando você tem dois deles, certo? Você tem o direito à autodeterminação e tem o direito soberano. E então, o que atualmente atende às suas necessidades, você escolhe. No caso de Kosovo, a autodeterminação prevalece sobre o direito soberano da Sérvia de governar seu território. No caso da Ucrânia, o direito soberano da Ucrânia prevalece sobre a autodeterminação do Donbass. Então, essa mentalidade de escolher e selecionar é algo que precisa parar.
Oh, absolutamente. E quando você se refere ao Kosovo, você está me lembrando. Em 1999, durante o bombardeio da OTAN, liderado pelos Stausen na Iugoslávia e no Kosovo, que durou 78 dias, se me lembro corretamente, o presidente Bill Clinton fez discursos, inclusive no Cemitério Nacional de Arlington, onde ele disse categoricamente que os Estados Unidos se posicionam firmemente contra a limpeza étnica. Nós absolutamente não podemos tolerar isso. E se a limpeza étnica está acontecendo, temos a responsabilidade de ir à guerra para acabar com isso. Avançando para este ano, os Estados Unidos estão armando o governo israelense, que por qualquer definição, tem continuado com uma limpeza étnica massiva na Cisjordânia e agora em Gaza. Isso nos leva de volta ao Humpty Dumpty e Alice no País das Maravilhas, onde permitir, capacitar ou endossar a ideia de que uma palavra pode significar qualquer coisa que você queira, a qualquer momento, nos leva a um espiral de demagogia e realmente, psicologicamente, algo próximo à loucura. A alternativa é dizer, sabe, não estamos aqui para propagar propaganda. Estamos aqui para ter um único padrão. Sim, e estamos aqui para fazer isso funcionar para todos, e não apenas para alguns, certo? E essa é uma luta que a humanidade enfrenta desde sempre. Absolutamente. E as elites e, claro, as questões de classe nos Estados Unidos, para não falar globalmente, são apenas algumas que a mídia dos Estados Unidos, não a mídia de massa, não está muito interessada. Quero dizer, houve mais disposição para falar sobre racismo, não o suficiente, mas racismo sistêmico. Não ouvimos nada sobre militarismo sistêmico da mídia de massa dos Estados Unidos, e realmente nada sobre preconceito de classe sistêmico, que afinal é uma questão de vida ou morte para tantas pessoas nos Estados Unidos, para não falar ao redor do mundo. Você está absolutamente certo. E isso é algo que deveríamos discutir mais. Mas estamos ficando sem tempo. Espero que possamos fazer isso em uma segunda conversa em um futuro próximo. Mas gostaria de agradecer a você, Norman Solomon. Pessoal, confiram seus livros. Vocês os encontrarão em todas as livrarias populares, online ou presencialmente. Norman, algum lugar onde as pessoas deveriam ir para segui-lo? Twitter ou qualquer rede social? Bem, as pessoas são bem-vindas para visitar meu site, normansolomon.com, e também elas podem saber mais sobre War Made Invisible, acessando o site warmadeinvisible.org. E Pascal, eu realmente gostei da conversa. Muito obrigado por isso. Até a próxima, Norma. Obrigado.